Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula muito especial, uma aula sobre as doenças de pele causadas por micro-organismos. Então, hoje a gente vai relembrar alguns conceitos que a gente viu lá na aula de microbiologia, o que são bactérias, o que são vírus, o que são fungos, parasitas, tá? Então, a gente vai ter que relembrar esses conceitos para entender as doenças de pele causadas por esses pequeninos seres. Então vamos lá, vamos começar com as doenças causadas pelas bactérias. E essas doenças de pele que são causadas por elas são chamadas de piodermatites. Piodermatite por quê? Porque a gente fala que é uma condição piogênica, ou seja, produtora de pus. Então, a maioria das infecções de pele bacterianas produzem pus. Essa é uma das características, tá? Então, elas podem atingir a nossa pele em qualquer nível de tegumento, epiderme, mais profunda derme, mais profunda ainda na hipoderme. Lembrando que quando a infecção chega na hipoderme, a pessoa pode ter uma infecção de corrente sanguínea, porque a bactéria consegue ir tão profundo que ela consegue atingir os capilares sanguíneos e, consequentemente, cair na corrente sanguínea. Tá? Na verdade, essas doenças elas são diagnosticadas incorretamente. Então, os médicos, os clínicos, eles têm uma dificuldade do diagnóstico dessas piodermatites. Por quê? Porque elas apresentam uma variabilidade de apresentação clínica muito diferentes. Então, cada uma pode ser uma coisa e para uma pessoa tem um sintoma e para outra um sintoma diferente. É a mesma doença com sintomas diferentes. Então, o médico acaba tendo uma dificuldade. Além disso, as lesões podem ser ora localizadas ou generalizadas, ou seja, em uma parte do corpo e depois rapidamente no corpo todo. Tá? Essas lesões podem ser superficiais ou profundas. Tem uma dificuldade de se observar a pústula pelo alto trauma, então são lesões que coçam, a pessoa pode coçar, e aí no momento que elas coçam, elas retiram aquela camada superficial, retiram o pus, e aí não se consegue fazer uma análise, principalmente análise laboratorial. Tem pouca espessura epidérmica, então as lesões elas se rompem muito fácil, tá? E também a falta de conhecimento sobre a etiologia e a patogênese dessas doenças. Então, não se sabe muito bem como que elas começam, né, e como que ocorre a evolução. Além disso, a gente tem uma confusão com outras lesões não bacterianas. Então, por exemplo, a dermatite atópica, o eczema, a psoríase, doenças causadas por outros micro-organismos também são confundidas. As principais causas é pelo fato de que as bactérias moram na nossa pele, então elas estão aqui, ó, presentes na minha pele íntegra. Aí tem uma quebra da barreira cutânea, então pode acontecer um acidente, um corte, o sistema imune pode dar uma diminuída por causa de estresse, por causa de outra doença associada. Com isso, essas bactérias que estão aqui morando bonitinhas em cima da minha pele, elas conseguem atingir as camadas mais internas, né? E com isso, elas ultrapassam a camada da córnea, tá? Ultrapassam outras células, né? E aí elas conseguem atingir, né, o local quentinho e úmido, onde elas vão começar a se multiplicar em maior quantidade também, tá? Então, alguns fatores facilitadores, a integridade cutânea, doenças sistêmicas, fatores ambientais, então locais onde a pessoa frequenta, quebra da barreira, mais a microbiota, no caso, bactérias que vivem na nossa pele, o Staphylococcus aureus e o Streptococcus, são duas bactérias, duas espécies que estão aqui, ó, vivendo agora. E elas causam, além de viverem, né, se fazerem parte da nossa microbiota, elas causam infecções bacterianas de pele gravíssimas, tá? Além disso, a gente tem também a má higiene pessoal, a sudorese excessiva, substâncias irritantes, desnutrição, alcoolismo, anemias, utilização de drogas, tá?
Vamos ver as doenças agora que acometem a nossa pele causadas por bactérias. Começando com o impetigo. O impetigo é uma doença muito comum em crianças, afeta principalmente a camada superficial da pele. Alguns fatores de risco, corte, picada de inseto, machucados, então a criança está ali brincando, se corta. Na infância, né, os mosquitos adoram, então o pernilongo adora picar a criança. Aquela picada pode ser uma porta de entrada para a bactéria se instalar, tá? Pode ser transmitida através do contato também, então criança coloca muito, né, a mão na boca, encosta na pele, né, então esse contato maior. O tratamento, medicamento via oral, antibiótico terapia e medicamento tópico também, então passar ali aquele antibiótico tópico. Profilaxia, manter uma boa higiene pessoal, lavar as mãos com frequência, não usar toalha de outras pessoas e manter as unhas curtas. Lembrando que o impetigo é uma das doenças da cabine de estética, então vocês devem tomar muito cuidado fazendo toda a higiene, tá, do ambiente que vocês trabalham. A gente tem dois tipos de impetigo, o impetigo não bolhoso e o impetigo bolhoso, o próprio nome já diz, então formação de bolhas ou não, tá? Então no impetigo não bolhoso, a gente tem o início, né, por uma pequena bolha ou pústula que se rompe, né, formando uma crosta amarelada. Normalmente crianças, olha, na região próximo da boca, das narinas, dos olhos, tá? E o impetigo bolhoso ocorre a formação de bolhas, pústulas grandes, úlceras, inflamadas, né? Pode estourar também, então aqui a gente tem uma bolha estourada. Então, os dois tipos de impetigo. O próximo é o ectima, né? O ectima também é uma infecção bacteriana, ela é mais profunda que o impetigo e acomete principalmente os membros inferiores. A pessoa ela tem uma ou mais lesões e o processo é vesícula, pústula, ulceração, crosta e em seguida a reparação tecidual, tá? Então, ela tem esse processo de cicatrização e cura. É uma distribuição universal, ou seja, no corpo todo, e principalmente acomete áreas com higiene precária e principalmente na épocas do verão, em que a pele fica mais exposta. Profilaxia, a mesma do impetigo, melhorar a higiene pessoal, lavagem de mãos, desinfecção de ferimentos banais, olha só. Então, lesões duplas, né, normalmente, e característica diferente do impetigo. Vocês notam que são lesões que têm uma retirada da camada superficial, lesões mais profundas, tem pústula, tá? Sangra também, né? Então, as duas características. E também pode acometer pessoas mais velhas, o impetigo normalmente em crianças. A próxima, paroníquia, olha só, o popular unheiro, né? Esse daqui todo mundo já teve. O unheiro, como é mais popularmente conhecido, ele acomete o bordo da unha, né? Então, ao redor das unhas, das mãos ou dos pés. Então, como é que começa, né? A gente tem vários fatores associados. O principal, puxar aquela pelinha, né? Então, puxa a pelinha, a mão estava suja, né? E aí começou a infecção ali naquele local. Ou fazer a unha, né? E mesmo em casa, não fazer a higienização correta do alicate, né? De outros equipamentos, né? Que a gente utiliza para fazer a unha, ou até mesmo numa manicure, aquele alicate não está esterilizado, e aí você vai começar a ter essa infecção, tá? Gente, normalmente quando a gente faz a unha e sangra, que a gente fala, né, que tirou um bife, pode se tornar uma paroníquia. Muitas vezes em 1 dia, 2 dias você já está com tudo cicatrizado ou pode infeccionar, tá? Pode ser causado por bactéria também e por fungos. É doloroso, dói demais. Quem já teve aí sabe como é, né? E o tratamento compressa ou banho de água quente. Normalmente nas unhas dos pés a gente faz até uma salmoura, né? Coloca água, sal e tem que deixar a unha. E às vezes nas dos pés a gente tem que procurar um podólogo para tratamento. A erisipela, tá? Bem comum em idosos, é um processo infeccioso dos vasos linfáticos, tá? Acomete pessoas de qualquer idade, entretanto mais idosos e principalmente diabéticos, obesos e portadores de deficiências circulatórias. Não é contagioso, muita gente acha que a erisipela é contagiosa, tá? E normalmente chamada de mal da praia, mal do norte, febre de Santo Antônio.
Como acomete os vasos linfáticos, vocês vão fazer um procedimento quando aprenderem a drenagem, né? Vocês não podem de jeito nenhum realizar um procedimento de drenagem linfática em uma pessoa com erisipela. Então vocês têm que estar prontas para olhar aquele sinal, observar, ter um olho clínico para falar, não posso fazer uma drenagem nesse caso, tá? Porque vocês imaginam, a pessoa está com uma infecção dos vasos linfáticos, a drenagem vai fazer com que aqueles vasos levem aquele resíduo para algum local, né? E aí você vai estar espalhando aquela infecção para o restante do corpo. Então, não se pode fazer. Isso daqui não é inchaço, isso aqui não é edema, isso aqui é uma infecção. A próxima, né? Continuando ainda a erisipela, né? Agora mais agressivo. Olha só, ferimentos abertos aqui, normalmente nos membros inferiores, tá? E também pode ocorrer na face. Aqui o médico delimitou a região em que estava acometida com a erisipela, tá? A profilaxia, cuidados higiênicos locais, né? Espaço interdigital, ou seja, entre os dedos, e evitar manter muito tempo numa posição só. A próxima, a foliculite, isso aqui eu acredito que todo mundo já tenha tido também. A foliculite é uma infecção dos folículos pilosos, espontaneamente ou favorecida, ou seja, você pode ter espontâneo, foliculite, os seus folículos infeccionam, ou favorecida. Favorecida com o quê? Depilação, tanto depilação com gilete, depilação com cera, tá? Você utilizar uma calça muito apertada, né? As calcinha, né? Sutiã, então tem que evitar. Principalmente no couro cabeludo, nas axilas, nas coxas, nas nádegas e na virilha, tá? Acomete principalmente pessoas negras, ou seja, por causa do aumento da queratina, asiáticas e com baixa imunidade. A lesão superficial, né, são pequenas pápulas, então a gente observa na região onde a gente tem os pelos, forma uma pequena pápula, né, com uma vermelhidão ao redor. Depois, quando se torna mais profunda, as pústulas ficam elevadas, tem também um pelo, né, centrado, então você consegue ver aquele pelo saindo e tem dor, muita dor. Profilaxia, evitar o uso de roupas apertadas, manusear a lâmina cuidadosamente, utilizar a lâmina sempre higienizada, de preferência descartada, tá? Evitar banheira, né, piscina, que você não sabe a procedência, e evitar alimentos gordurosos. Olha aqui os tipos de foliculite. Foliculite descalvante, ou seja, você tem o cabelo cai aqui na região. Foliculite da barba é muito comum em homens também, né? Então, olha só, os pelos aqui, né? Regiões. Foliculite queloidiana, então no couro cabeludo, na região da barba também. E o ordéulo, que é a foliculite, infecção dos folículos pilosos dos cílios. A gente acha que, será que é infecção ocular? O que será que é? É uma infecção do folículo, é uma foliculite nos olhos. Próximo, furúnculo, né? E, inclusive, tem um ditado popular aí que falam que quem tem um furúnculo uma vez na vida vai ter 7, né? Então, se você teve uma vez, pode esperar que você vai ter mais 6, tá? O furúnculo é uma infecção bacteriana que causa destruição dos folículos pilosebáceos. Forma um nódulo muito doloroso, vermelho, inflamado, endurecido, quente, né? E normalmente centrado por um pelo. Ele é um pouco mais grave do que a foliculite. Uma foliculite muitas vezes pode se prolongar para um furúnculo quando está localizada, tá? Mais comum em áreas de dobras. Lesões repetidas, a gente chama de furunculose. E lesões juntas e interligadas, a gente chama de antraz, tá? Olha o tamanho disso daqui. E para espremer, não é qualquer pessoa não, viu, gente? Normalmente um médico, dermatologista ou pessoal da enfermagem tem que ir devagarzinho, tá? Estourando e fazendo compressa e drenando. Muitas vezes tem que colocar dreno também, tá? Minha mãe, por exemplo, ela tem muitos problemas de pele. Ela já teve lesões desse tipo, teve que colocar dreno para retirar aquele pus, né? Porque não pode estourar do nada, dói muito.
Agora vamos ver as doenças causadas pelos vírus, doenças de pele causadas por vírus. E a principal que a gente tem aqui são as famosas verrugas, tá? Então, vamos ver como elas são e qual que é a característica. As verrugas são proliferações benignas da pele, causada pelo vírus papiloma vírus humano, o HPV. Então, verrugas são HPV, olha só. E para a atividade de hoje, né, aqui que eu falei para vocês que a gente ia ter um pouquinho mais de interação pelo YouTube, eu quero que vocês coloquem nos comentários para mim se vocês sabiam que a verruga era HPV. Acho que eu já cheguei a comentar isso em sala de aula, não sei, durante as nossas aulas, mas quero que vocês coloquem aqui embaixo, tá? Então, o que a gente tem aqui? O HPV, ele tem essas camadas superficiais, né, e acometem principalmente a mucosa e também a pele. O HPV é esse vírus, ele se instala na nossa pele, fica no nosso DNA e causa essas lesões. A gente tem não só verrugas, mas também o nosso famoso olho de peixe. Então, o olho de peixe, né, a verruga plantar, né, são essas verrugas na sola do pé, tá, que também são causadas pelo HPV. A transmissão por contato direto, pessoas ou objetos infectados. Lembrando que, além das verrugas, a gente tem também o HPV genital. Então, verrugas vulgares, tá? Verrugas planas, as verrugas plantares e as verrugas genitais também. Então, a gente tem essas localizações para o HPV. As verrugas vulgares, né, são essas pápulas firmes, né, de massa hiperqueratinizada, frequentemente múltipla, então a pessoa vai ter mais de uma, igual esse menininho aqui, ó, ele tem nos olhos, no nariz. Tem um ponteado vermelho, tá? Acastanhado, então tem capilar trombosado ali naquela região. Quando elas são palmares, há interrupção das linhas cutâneas. Já as verrugas planas, quase que é impossível de se observar, parece até acne, né? Mas são pápulas aplanadas e aí é necessário que o dermatologista tenha um olho clínico para observar. Normalmente a inflamação ocorre e piora com exposição solar. Tá? As verrugas plantares, mais frequente em criança e adolescente, e causa muita dor, gente, muita dor. Quando pisa, porque parece que tá pegando nervo, né? Parece que alguém tá espetando agulha na sola do seu pé. A dor é terrível, tá? Quando eu era criança, eu cheguei a ter algumas e, nossa, era uma dor terrível. Então, tem uma interrupção das linhas cutâneas, igual aqui nessa sola do pé. E as verrugas genitais, tá? Acometem homens e mulheres. Nas mulheres é mais comum aparecer, em homens raramente você tem essa externalização do HPV, nas mulheres é mais rápido o processo. O HPV ele pode estar tanto na região externa, na vulva, quanto na região interna, no colo do útero, infecção do colo do útero. Aí se alteram os tipos de HPV. Aí por volta a gente tem hoje em dia mais de 1000 espécies de HPV. E cada um vai acometer uma região específica, tanto a região genital, da pele, quanto a região interna do colo do útero, tá? Então aqui a gente tem 200 tipos, mas agora eu aumento para muito mais. E a vacina que a gente tem no mercado hoje em dia é importante todo mundo tomar, mesmo quem já teve relação sexual, porque muitas vezes você já teve relação sexual, mas você não teve contato com algum tipo de HPV que a vacina vai te deixar imunizado, tá? Tratamento, laser, bisturi elétrico, tratamento medicamentoso, acompanhamento médico regular, principalmente para as verrugas genitais, tratamento dermatológico, avaliação local das lesões, aplicação de cremes e pomadas tópicas, tratamento cirúrgico e muitas vezes internação hospitalar, tá? Vamos agora ver as doenças causadas por parasitas, as dermatoses zooparasitárias.
O que são, né? Então, como o próprio nome já diz, uma dermatite causada por um animal parasita. Vocês lembram dos parasitas? Vocês lembram quem são eles? Principalmente protozoários, e também eumintos e nemateumintos. A gente vai ver aqui a escabiose, a pediculose, a dermatite linear serpiginosa. Começando com a sarna, a escabiose, o nome mais científico, tá? E sarna é o nome popular. Quem que causa? Esse cara, né? O Ácaro sarcópetes scabiei, tem variedade hominis, ou seja, a sarna canina não é a mesma da nossa sarna humana. O contágio se dá apenas por humanos em contato direto da roupa, outros objetos pessoais, então a maca de vocês deve ser muito bem higienizada. E gatos e cachorros não transmitem a sarna humana. O que acontece com esse bichinho? Esse bichinho espertinho, ele fica em cima da nossa pele. Aí o que acontece? Uma fecundação na superfície, o macho morre, a fêmea então sozinha, né? Ela penetra na nossa pele, cava um túnel, isso demora cerca de 30 dias. Ela vai até o finalzinho, deposita os ovos nesse túnel e fica lá, né? Os ovos eclodem, liberam as larvas, tá? E ele retorna para a superfície da pele para completar o seu ciclo evolutivo. E quando ele retorna para a superfície, aí sim que pode ser transmitido para outras pessoas. Então, esse é o ciclo da sarna, do bichinho, tá? Alguns sintomas, então, manifestação clínica, ela é decorrente da coceira que causa quando o bichinho está fazendo o túnel na nossa pele. Então, é por isso que coça muito. Tem uma hipersensibilidade, então a pessoa tem uma coceira, prurido, principalmente à noite. As principais lesões aparecem nos dedos das mãos, nas axilas, na parte do punho, e as escoriações são frequentes. Então, normalmente a vermelhidão se dá pela coceira, tá? Diagnóstico geralmente clínico, então o médico ele encontra os túneis e as áreas características, as próprias lesões e os sintomas. E é preciso fazer uma pesquisa do parasita na pele, normalmente recolhendo o material das lesões. O tratamento tópico em todo o tegumento, pele, pelos e cabelos, ou medicamentos de via oral. Vai depender das características da doença e também do estado geral do paciente. A prevenção, evitar o contato com roupas e pessoas contaminadas, sempre fazer a higienização. Vocês que são profissionais da estética devem sim observar se aquela lesão e se aquela pessoa que chegou, ela precisa, né, de um atendimento, vocês vão ter que encaminhar, olha, você está com uma lesão aqui, você precisa ir num atendimento médico para ver o que é isso. E aí depois vocês têm que fazer a higienização correta de todo o local, tá? Próxima, pediculose ou piolho, uma doença parasitária causada por piolhos. São seres sugadores de sangue que vivem e se reproduzem na superfície da nossa pele. E a confirmação é feita pela presença das lêndias ou dos piolhos no couro cabeludo. As lêndias são esses pontinhos brancos, né, facinhos de se acharem. E são os ovos do piolho. E o piolho é o próprio bichinho, né, mais difícil de achar porque ele se camufla no couro cabeludo. Há dois tipos, a gente tem a pediculose capilar, né, e a pediculose no pubis. Quando a pediculose, né, o piolho, ele fica na região pubiana, ele é chamado de chato. A transmissão também se dá pelos materiais contaminados e principalmente crianças em creches e escolas, considerado o surto. Tá? A pediculose ela é adquirida pelo uso compartilhado de roupas e a pediculose pubiana é pelo contato sexual. Né? Então, olha só, aqui é a pediculose pubiana e esse é o chato, o bichinho. Então, ele é mais achatadinho, tá? Por isso que vem o nome da doença. Sintomas, principalmente em pessoas com cabelos longos, coceira muito intensa, a pediculose no corpo, a pessoa pode ter escoriação e pápula, justamente por causa da coceira também. E a pediculose pubiana pode ter manchas violáceas e crostas na região também. Tratamento, a pessoa deve fazer a limpeza daquela roupa e dos utensílios, deve-se pentear o cabelo sempre com pente fino e a ivermectina, medicação via oral.
Prevenção, evitar o compartilhamento de roupas, tá? E a limpeza exagerada e o uso de inseticida no ambiente domiciliar são desnecessários. Então, é importante que você tenha o seu autocuidado para evitar o contágio. Próxima a dermatite linear serpiginosa ou bicho geográfico ou larva migrans. Então, essa daqui é a bichinha que causa a dermatite linear serpiginosa, ou também chamado de bicho geográfico, ou bicho de pé, ou bicho de praia, né? Os tantos nomes que existem. A infecção ela atinge os adultos quanto as crianças e surge em decorrência do contato com areia contaminada com esse parasita, o ancilostoma. Tá? Então, principalmente em praias, areias. Vamos ver o ciclo aqui. Então, esse bichinho aqui bonitinho, ele está vivendo ali no cachorrinho, né? O cachorrinho libera as fezes, os ovos nas fezes. Esses ovos, eles se multiplicam na areia, no local. E quando eles crescem, né, no solo, eles conseguem entrar pela nossa pele. Quando eles entram na nossa pele, eles têm um ciclo em que eles ficam ali, andando, 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 fazendo um caminho na nossa derme, tá? Ou pode também acontecer a ingestão pelos próprios animais ou a nossa ingestão dessas larvas, tá? Olha só, sintoma principalmente coceira, né? Porque o bichinho que está andando ali dentro, ele causa coceira. E no local a gente vai observar as linhas, né, por onde ele passou e deixou o seu rastro, tá? Olha só, aqui também na região dos glúteos, na região dos pés, né, que está em contato direto com o chão, então causa muita coceira. O tratamento, a melhora é incerta, então, mas é possível sim você não tratar, não precisa tomar nenhum medicamento. Entretanto, é necessário você entrar com uma terapia medicamentosa. Utilizar o medicamento, a larva que está ali andando na pele, ela vai morrer, e aí o nosso corpo vai se encarregar de fazer a limpeza daquela larva ali no seu pé, né? Então, vai degradando aos pouquinhos. Ela está morta, o importante é ela morrer, né? Ninguém vai abrir o pé e tirar a larva dali de dentro. Eu já vi histórias já que as pessoas puxam a larva, ela sai inteira, né? Mas para evitar qualquer coisa, o remédio já ajuda, tá? O nosso corpo se encarrega de retirá-la de lá. A prevenção, claro, evitar locais, praias contaminados em que você vê cães e gatos. A pessoa que tem o cão e tem o gato, né? Que tem dono, ela tem que cuidar daquele animal, fazer a terapia, né? Fazer com que ele utilize o vermífugo anualmente, a cada 6 meses ou a cada 3, se necessário, para evitar que contamine outras pessoas, tá? Então era isso, gente. A nossa aulinha de hoje, não vimos os fungos ainda. Calma aí, que a gente vai ter uma aula só para eles daqui a pouquinho, certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima.